Quem me acompanha há algum tempo aqui já sabe que eu gosto sempre de falar dos nutrientes, dos ingredientes dos doces da Fit Date e também da importância deles para o nosso organismo. Então eu irei fazer uma série de vídeos ao longo desses dias falando de cada nutriente e da importância deles, e ao final sempre irei postar os artigos científicos que eu me baseio para passar essas informações para vocês. O ingrediente mais importante da Fit Date são as tâmaras. Afinal, foram as tâmaras que deram origem ao nome Fit Date, pois date significa tâmara em inglês. E as tâmaras são a base das receitas da Fit Date, pois a grande maioria é adoçada com tâmaras. Então, nada melhor do que começar falando sobre as tâmaras e os seus benefícios ao nosso organismo. Mas a primeira série de vídeos será sobre curiosidades das tâmaras. Tem muita coisa interessante que eu descobri depois que criei a Fit Date. Lendo, procurando e pesquisando sobre os ingredientes, acabei achando muitas informações legais, então eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que existem mais de 200 tipos de tâmaras. A evidência mais antiga do cultivo da tamareira é de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, que hoje é Iraque, e 3.000 anos antes de Cristo na região do Vale do Rio Nilo. Essas evidências foram encontradas em relatos religiosos, sendo que no islamismo as tâmaras são utilizadas para a quebra do jejum no período do Ramadã. No judaísmo e no cristianismo, as tâmaras estão associadas a inúmeras cerimônias religiosas, como a Páscoa e o Domingo de Ramos. No judaísmo, elas são consideradas uma das 7 frutas sagradas. Pegando esse gancho religioso, agora eu vou falar sobre as grávidas. Até 2011, acreditava-se que o consumo de tâmaras para facilitar a hora do parto era só mito. E esse mito se deve a uma passagem bíblica em que foi instruído a Maria consumir tâmaras para facilitar a hora do parto. E em 2011 surgiu o primeiro estudo que identificou que as grávidas que consumiam até 6 tâmaras por dia durante as 4 últimas semanas da gravidez tiveram o seu tempo de parto reduzido e menor intervenção médica, pois o colo do útero estava mais preparado para dar à luz. E isso tudo se deve ao aumento da produção de um hormônio chamado ocitocina, provocado pelo consumo de tâmaras. E sobre as tamareiras? Elas chegam a atingir 30 metros de altura e elas são dioicas. Nem lembrava mais o que era isso. Significa que a árvore pode ser ou feminina ou masculina. E em plantações de tamareiras, uma árvore masculina é suficiente para polinizar 50 árvores femininas. Interessante, não é? Cada árvore chega a produzir 90 a 130 quilos de tâmaras. O período de produção das tâmaras pela tamareira começa por volta dos 7 anos de idade até os 75 anos. E após a polinização, o fruto demora de 150 a 200 dias até atingir o estágio tamar. Antes que eu me esqueça, existem vários produtos derivados das tâmaras. Um deles são os produtos da Fit Date. Mas o mais curioso é o café feito do caroço de tâmaras. Desde a polinização das tâmaras, elas passam por 5 estágios de colheita, dependendo da utilização dessas tâmaras. Por exemplo, o primeiro estágio é somente o crescimento delas, é onde elas vão se formar. Nesse estágio, somente são colhidas as tâmaras que forem usadas para molho ou picles, pois in natura elas não são saborosas. Na segunda fase, elas continuam crescendo e o açúcar vai aumentando gradativamente e
uma boa parte já se transformando em sacarose. Essa fase elas já são consumidas como fruta fresca e também utilizadas para compotas ou manteiga até. Na terceira etapa, que dura aproximadamente 4 semanas, ela já começa a perder água, metade da fruta já fica madura, ela perde o sabor adstringente que tinha na etapa anterior. Nessa etapa também a sacarose vai se transformando em proteínas, açúcares e gordura. São consumidas frescas ou processadas em geleia, manteiga e pasta de tâmaras. E o último estágio se chama tamar. Não sei como se pronuncia, mas assim que se escreve. E é onde elas adquirem o formato que nós já conhecemos. Um formato mais amarronzado, um pouquinho mais seco, super suculento, super doce. Nesse estágio final, que dura aproximadamente 2 semanas, é onde há uma alta concentração de glicose e frutose e praticamente nenhuma de sacarose. Pela baixa umidade e alta concentração de açúcares, a durabilidade dela se torna maior, podendo ser armazenada em temperatura ambiente até aproximadamente 1 ano. A época correta para a colheita das tâmaras se dá pela umidade, o teor de umidade delas, que é determinado pela textura e aparência. E a classificação delas é baseada em mais de 10 tipos, 10 características. Dentre elas estão a deformidade da casca, inchaço, fermentação, cicatrizes na casca, se tem algum tipo de mofo, ruptura mecânica por manuseio, descoloração de polpa, deformidade da fruta. Por isso que elas chegam tão impecáveis até a nossa casa. Antes de começar a falar dos nutrientes das tâmaras, vou entrar na questão do que pode ser feito com as tâmaras. As frutas de baixa qualidade também são reaproveitadas. Elas são usadas para fazer pastas de tâmaras, vinagres, compotas, enlatados e leveduras para confeitaria e padaria. Os caroços e os restos de tâmaras não utilizados na indústria alimentícia são prensados e reaproveitados como ração animal para gado, camelos, ovelhas e aves. E não é porque vira ração animal que não tem nutrientes. Os resíduos são extremamente ricos em nutrientes. Estou encerrando agora a primeira parte do vídeo em que eu falo sobre as tâmaras. Essa primeira parte foi sobre as curiosidades e o próximo vídeo será sobre os nutrientes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se conhecem alguém que ama tâmaras, assim como eu, compartilhe com essa pessoa, curte, deixe nos comentários o que você achou. Obrigada por assistirem até aqui.